Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente. Estamos aqui nos estúdios da Vale TV na cidade de Novo Hamburgo. Estamos para o canal 14 para Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga, e no canal 6 para a cidade de São Leopoldo. Hoje nós estamos aqui com duas convidadas muito especiais. Lembrando que no mês passado, no dia 29, foi o Dia Mundial da Dança. Então nós estamos aqui com duas pessoas que vivenciam a dança, uma sob a perspectiva profissional, como professora, coreógrafa, e a gente vai falar um pouquinho mais, e a outra pessoa que vivencia a dança também e tem contato com as artes já há bastante tempo. A gente vai conversar um pouquinho com elas hoje. Então nós temos aqui a professora Juliana. Ela é bailarina profissional, professora, coreógrafa, formada pela URGS com mais de 20 anos de experiência. Ela dedica-se aos estudos de dança cigana, danças orientais e também danças folclóricas, e é proprietária de um estúdio de dança aqui na cidade de Novo Hamburgo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje e poder compartilhar um pouquinho dessa minha trajetória, do meu conhecimento da dança com vocês. Show de bola. E nós estamos aqui também com a Dudy, nossa menina de ouro, formada em eletrotécnica. Ela atualmente cursa 3 graduações, marketing, jornalismo e licenciatura. Também vai contar para nós um pouquinho, né, por que tanto assim. Ela toca cordão desde os 12 anos e começou na dança no ano passado. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, fiquei muito feliz com o convite para estar aqui no teu programa. Que bom, fico muito feliz. Então a gente vai conversar um pouquinho com vocês, a gente vai trazer, né, várias informações, tanto sobre a perspectiva da dança do lado profissional, também a prática pessoal, né, pensando no aluno, no praticante, que impactos isso traz para a nossa vida, né, tanto emocional quanto social, a questão financeira, né, porque a gente sabe que a dança é uma profissão, então como que a gente consegue, né, hoje lidar com isso, administrar, enfim, né, e a dança ao longo da vida como um todo, né, para todas as idades. Então, começar perguntando para a Juliana, né, são 20 anos na dança, me conta um pouquinho como começou essa trajetória. Então, desde criança, de alguma maneira eu tive envolvida na dança, mas nunca na minha vida pensei em trabalhar profissionalmente com dança. E aí, em 2005, eu conheci a dança cigana, comecei a praticar, e isso foi me acendendo uma chama, assim, do tipo, eu acho que é uma profissão bacana que eu gostaria de trabalhar, principalmente porque a gente trabalha, no meu caso, com a dança, mas com mulheres maduras, com pessoas que talvez nunca pensaram em dançar na vida, e eu acho isso muito, muito desafiador e muito legal ao mesmo tempo. Com certeza. E aí, em função disso, para resumir um pouco, assim, né, porque a trajetória é um pouco longa, eu acabei decidindo ir fazer faculdade de dança. Porque como eu comecei a trabalhar, eu fazia aula há muitos anos, e daí eu decidi, né, começou a aparecer alguns convites, quer dar aula aqui? Aí eu fui indo, assim, numa academia, numa escola de dança, enfim, fui para muitos lugares, Igrejinha, Ivoti, Dois Irmãos, São Leopoldo, Porto Alegre, Novo Hamburgo, eu zanzava por aí. Daí eu decidi fazer a faculdade de dança, fiz o vestibular, passei na UERGS, que era em Montenegro, para fazer essa licenciatura, e aí depois passei na URGS e me formei em dança na URGS em 2018. Então, essa trajetória, assim, foi uma trajetória de amor que eu não esperava, e que no fim de um hobby, assim como, né, a Dudy talvez né, pode ter começado assim também, transformou numa opção de ser profissional da dança e me dedicar única e exclusivamente a isso. Entendi. Então, na verdade, tu começaste como praticante, vivenciando, foi pegando gosto, foi se aperfeiçoando. Exatamente. E aí, quem sabe isso pode ser meu ganha-pão. Na verdade, até foi uma coisa meio assim, a prof hoje não vai dar aula, tu pode substituir, né? Legal. Aí tu dá uma aula, daí tu pensa, legal, gostei, daí daqui a pouco tu, de novo, e aí no fim, a dona da escola que eu fazia aula disse, tu não quer abrir uma turma, então tem umas meninas que querem um horário, a prof não pode nesse horário, e aí eu pensei, tá, vamos ver. Daí foi como começou, daí eu comecei a dar aula, daí comecei a ver outros lugares, porque daí eu gostei do negócio, achei bem legal. Que legal. E aí nisso foi indo, e aí eu decidi, não, se eu vou trabalhar com isso, então vou estudar mais, vou me profissionalizar, vou procurar uma formação acadêmica. E aí foi quando surgiu a universidade também, né? Que bom, parabéns. Sim. Pelo visto é muito feliz, né? Sim, adoro o que eu faço. Show.
E tu, Dude, me conta um pouquinho, como é que a dança entrou na tua vida? O que que te fez começar nesse universo? Sim, ano passado eu estava mexendo na internet, assim, daí eu vi um vídeo Uhum, das meninas dançando dança cigana numa praça lá em São Leopoldo e eu achei muito lindo, assim, e quis procurar porque eu queria fazer aula também, experimentar se eu ia gostar. E daí naquela época eu estava trabalhando ali no bairro Rio Branco, em Novo Hamburgo, e uhum. daí eu fui procurar e tinha o estúdio da Gil bem pertinho Olha ali. só, Aham. Sim, Daí eu comecei vizinha. aham, comecei bem faceira a fazer aula toda semana, me encantei muito com a dança, com as saias, as roupas, as alunas também, as com nossas colegas muito queridas. interessante. Aham, foi muito bom. Que idade que tu tá? Eu tô com 20. 20. E até então, 19 anos atrás, a dança nunca tinha te chamado a atenção, assim, foi É, como um estalo. quando eu era pequenininha, assim, eu já olhava vídeos de dança do ventre, principalmente eu tentava fazer em casa sozinha, assim, sabe? Uhum. Mas nunca dei andamento, era só por diversão mesmo. Daí, no ano passado que eu resolvi entrar na cigana e na do ventre também com a Ju. Entendi. Que legal. E me conta um pouquinho dessa tua trajetória na música também, porque Uhum. muitas vezes a gente associa, né, que, né, dificilmente a gente dança sem uma Sim. música, né? E aí Sim. tu tava já, então, há 8 anos, né, no mundo da música e até então não... Isso que eu acho Isso. curioso, sabe? Pois é, né, eu sou acordeonista desde os 12 anos de idade, e daí eu sempre estive inserida no mundo da cultura, da música, né, Uhum, mas principalmente nessa área da música gaúcha, daí eu participava às vezes de CTG, invernados, sempre gostei muito de dançar nos bailes, mais vaneira, chamamé, esses estilos de música mais gaúcha, de salão mesmo. uhum, E é muito bom, né, a música e a cultura ela conecta a gente com com muitas certeza. pessoas. Sim, é Que verdade. legal. E eu queria saber, então, um pouquinho a opinião de vocês, né? Especialmente tu que trabalha com isso, mas quais são os maiores desafios da profissão que tu talvez venha a seguir, né? Porque quem faz 3 faculdades faz 4, né? Isso Né? aí, isso aí a gente já sabe, Quem sabe? mas... E a questão da dificuldade ou de ser um bailarino profissional. Eu acho que a questão, até estava conversando esses dias com uma pessoa, a questão da dança, diferente da educação física, por Uhum, exemplo, a gente não tem um conselho de dança. Então, uhum, muitas vezes, a maior parte das pessoas começa dando aula assim como eu comecei, uhum, batendo no microfone. Só que, ao mesmo tempo, não procura uma profissionalização, uhum, não procura fazer uma faculdade, um curso que seja técnico, uma formação dentro daquela especificidade de dança, né? E aí, querendo ou não, a gente está lidando, apesar de ser arte, da gente trabalhar dentro do universo da arte, a uhum, gente também trabalha dentro da questão do corpo. com E certeza. aí, para a gente cuidar do corpo do outro enquanto profissional, a gente tem que ter o mínimo conhecimento para isso. Então, eu Uhum, acho que um dos desafios, assim, com relação à profissão, que eu vejo é justamente isso, assim, do nosso mercado de dança, muitas vezes ser muito visto como, qualquer um pode dar aula de dança, é só ali e dar aula de uhum, dança, eu gosto de dançar, vou dar aula de dança. E uhum. aí, às vezes, falta um pouco dessa questão do estudo, da dedicação para ser um profissional talvez melhor e não só botar música e fazer qualquer coisa. Isso nem entrando no campo da estética, do estudo da cultura em si, né? Uhum, Porque eu trabalho mais com danças folclóricas e populares, então todo o meu trabalho também tem uma pesquisa com relação à etnia, a questão do povo, a questão da gente estar representando, seja o Brasil, seja o cigano, seja a dança dos países árabes, né? Então uhum, não vale qualquer coisa em entendi. nenhuma delas. E aí daí isso também influencia na questão do ser profissional, do ser professora, né? Sim. É, assim, interessante porque, por exemplo, dentro da educação física, ela só foi regulamentada em 97. E então, a partir de 97, todas as pessoas que tinham alguma vivência na educação física e queriam atuar, elas precisavam fazer a formação, Uhum, né? Então, quem provava que antes de 97 conseguia ter lá a vivência e tal, ele ganha o registro do nosso conselho, que é o CREF, como provisionado, ou seja, tu conquistou o direito porque tu provou que antes de 97 tu já atuava com isso.
E posteriormente a isso a pessoa era obrigada, né, a Sim. fazer a formação. Eu quero ser professora de beach tênis, eu quero ser professora de lutas, o que for, né? Então na dança talvez não tenha isso, né? Porque é uma coisa muito mais cultural, né? Então assim, é difícil dizer assim, a pessoa tem, sei lá, 20 anos de dança, mesmo que tenha, sei lá, 25 anos de idade, né? Pô, como é que eu, como educador físico, vou dizer que tenho mais propriedade para falar sobre isso, né? Então isso talvez realmente precisaria de uma discussão mais aprofundada, né? Não dizendo que as pessoas não possam, né? Mas eu acho que às vezes as pessoas, elas acham que a dança é um vale-tudo, assim, nesse sentido. Sim. E sim, tem gente que dança desde criança e vai chegar, por exemplo, com a idade da Dudy e vai ser um super profissional, porque a vida toda, né, tá com aquela formação. Mas também tem gente que começa a fazer aula, dali 2 meses já abre a sua escola. Então tem, assim, nessa questão do profissional, até foi aprovado agora, está nos trâmites de aprovar uma lei com relação à dança pelo governo, só que muito mais com relação à regulamentação do trabalho e não com relação à questão da docência, né? Entendi. Mas quem sabe isso vai levando para outras discussões, né? Com certeza. E chegamos a uma coisa um pouco maior, talvez até da profissão, mais né? reconhecida também, né? Valorizada. Porque muitas vezes é isso, né? As pessoas pensam que a gente, só dança, né? É só, tu é prof de dança e tu faz mais o quê, né? Tipo assim, trabalha com o quê? Pô, é muito injusto isso, né? E aí, querendo ou não, sim, a gente trabalha muito, porque além das aulas tem a questão de coreografia, de pesquisa de técnica, de estudo de outras coisas que envolvem, né, uma escola de dança, uma aula de dança. Bem legal. Sim. E Dudy, me conta um pouquinho, né? O que mudou na tua vida a partir do momento que tu começou a dançar? Se foi mais difícil do que tu imaginava, conta pra nós um pouquinho. Eu acho que mudou muito em relação, talvez, à minha autoestima, eu me conectar mais comigo mesma, com o meu corpo, né? Que a dança, ela tem isso, ela desperta muito também da gente a nossa feminilidade, talvez, né? Nossa conexão com as colegas, é legal ter essa interação, esse grupo também de mais pessoas que a gente pode se identificar, conversar, chamar para fazer alguma coisa em algum evento, né? Que legal. Eu mesmo já pretendia, né? Eu tenho um roteirinho aqui que eu vou planejando que a gente vai conversar, né? Até para tornar o programa assim mais interativo, né? E aí um outro ponto que por acaso seria a sequência, né? É a questão aí eu deixo para as duas responder, né? Porque tu tem a tua vivência pessoal e um diálogo com alguns colegas mais próximos, né? Tu tem um diálogo de mais de 20 anos, né? Então, como as mulheres, né? Vou dizer, principalmente porque me parece que essa característica dessa modalidade de dança é mais feminina. Sim. Até gostaria de saber se é excludente, né? Não. Ou se realmente não há adesão por parte do público masculino. Gostaríamos que tivessem mais meninos. É mesmo? Mais homens. Sim, na verdade tem homem na dança cigana. Só que eu acabo não tendo procura na escola, assim, né? Acaba sendo uma escola 100% feminina. Mas seria muito legal, então, se os homens que estão assistindo o programa quiserem dançar, né? Quem sabe abrimos uma turma de casais ou de homens, né? Sim. E no caso, sim, especificamente a questão da autoestima, né? Assim, eu acredito até por eu também já ter tido uma vivência breve nas danças de salão, principalmente. Mas, assim, a pessoa chega ali tímida, introvertida, assim, até tem, né, em função da minha atividade ser dentro da academia, muitas vezes a gente tem acesso a ver as aulas de dança coletiva, aquela zumba, enfim, não necessariamente. Sim, ritmos. E aí eu vejo, assim, todo mundo indo para um lado e o outro indo para o outro, eu penso, esse cara sou eu, sabe? Essa pessoa que vai para o lado oposto sou eu, sabe? Então, é engraçado porque, assim, a pessoa, dependendo se ela já tem uma baixa autoestima, enfim, ou insegurança, seja como for, né? Como que tu observa isso e como conduzir esse lado emocional também? Porque uma coisa é tu estar numa aula particular, por exemplo, que tá só tu e a pessoa acredita que ela vai ficar mais à vontade, exato. Sim. A questão da autoestima, ela é visível, assim, principalmente nas danças ciganas. Eu acho que, como a gente tem toda a questão do traje, quando a gente chega na aula, então vai botar uma saia, que nem a Dudy tá, vai botar flor no cabelo. Então isso já mexe muito com a feminilidade e mexe com a autoestima, porque a pessoa começa a se ver no espelho de uma maneira diferente, né? De uma maneira mais bonita, ou talvez, assim, conseguir se ver. E a questão que a Dudy falou das colegas, muitas vezes a pessoa chega
e ela chega na sala assim com medo ou achando que não é pra mim. Só que daí ela vê que tem uma baixinha, uma gordinha, uma magrinha, uma mais nova, uma mais velha, que uma dança bem, a outra tá se esforçando, a outra já dança há tempo, e isso eu acredito que contribui para que a pessoa também se sinta melhor, do tipo, não é todo mundo perfeito e eu aqui é que vai pro lado errado, né? É uma coisa que todo mundo tá entrando no mesmo grupo e tá todo mundo acolhendo. Então as meninas no estúdio, pelo menos, quando chega alguém nova, todo mundo recebe, abraça, já quer botar saia, já ajuda a botar um lenço de moeda, já arruma a flor. Então acho que a pessoa se sente acolhida e ao mesmo tempo ela começa a se sentir relaxada para, se não der certo a primeira vez, tudo bem, os primeiros meses são as mais difíceis, tem a questão do foco, da disciplina, da persistência, mas a autoestima é visível, assim, tu vai vendo que na próxima aula a pessoa já chega com um batom vermelho, na outra aula, olha, eu comprei esse aqui, eu acho que dá para usar, então a pessoa também vai levando vai isso. se transformando. Né? E tem mulheres, por exemplo, que já me relataram, eu não usava muita roupa colorida, comecei a usar roupa colorida, eu não usava saia, e aí comecei a usar saia, então são coisas que eu acho que tu vai te dando um bem-estar, e isso vai fazendo com que tu te sinta melhor, a tua estima aumenta, e tu vai ficando mais feliz e mais potente na vida, assim, né? Claro, com certeza. Tu quer complementar alguma coisa? Sim, eu tava ouvindo aqui e pensando que foi exatamente isso, né? Principalmente da roupa colorida, eu já usava muita roupa colorida, mas depois de começar na dança, eu comecei a gostar muito mais de me arrumar, de sair com uma roupa colorida, com mais flores no cabelo, né? Entendi. Muito legal. E o início, né, nessa modalidade te fez se interessar também por outras ou... Sim, eu comecei na dança cigana, né? Uma vez por semana eu ia lá na Ju, e daí também ela dá aula de dança do ventre logo depois da dança cigana, e eu vi que as meninas também ficavam para fazer, daí elas começaram a me convidar para participar. Entendi. Daí eu comecei também e me encantei também, as duas modalidades são muito lindas, gosto bastante de fazer. Entendi. Tu já desenrola bem? Eu acho que Já, tem uns vídeos lindos no Insta dela também. Se ela autorizar, a gente divulga depois, aí o pessoal edita ali, coloca pra nós. Ela postou um vídeo bem lindo esses dias, dançando com leque. Que legal. E como é que tu observa, assim, além dessa questão da autoestima, né, a conexão com o corpo, assim, porque, como eu digo, né, dentro da educação física, quando a gente pega independente da idade que o aluno, enfim, chega para mim, por exemplo, eu trabalho com musculação, né, mas dependendo da vivência que a pessoa teve na adolescência ali, até dos 6 aos 12 anos, principalmente, né, onde tem essa formação mais de questão cognitiva, como é que tu consegue conduzir isso? Porque é um trabalho que, se não foi feito à base, né, é muito mais difícil. A pessoa pode até ser super boa autoestima, super força de vontade, treinar em casa, mas a gente vê claramente que ela vai ter muito mais trabalho do que a outra pessoa que teve independente, né? Eu sempre digo, né, para os pais, por exemplo, que lidam com crianças, e a gente pode abordar isso mais adiante, mas assim, deixa o filho fazer patinação, basquete, corrida, andar de bicicleta, andar de skate, tudo que ele tiver vontade, porque toda essa base motora, né, vai fazer com que quando ele chegar lá aos 16, 17 anos, mesmo que ele não vire um profissional em nada, que a maior parte das pessoas não vão para uma modalidade esportiva, mas se resolver jogar vôlei, vai desenvolver mais ou menos, né? Se for para dança, enfim, né? Como que tu consegue reorganizar isso? Sim, tu sabe que como o meu trabalho é mais com mulheres mais maduras. Maduras, sim. Então, o que eu percebo? Muitas vêm com problemas de lateralidade, né, problemas, às vezes, da questão dos movimentos cruzados, de dar um tilt na cabeça, assim. Então, a ideia das aulas é, quando eu percebo que eu tenho alunas, assim, que têm algum tipo de dificuldade de coordenação motora, porque eu digo, se vocês conseguem caminhar, vocês conseguem dançar, então a gente vai ajustando, né? Sim. Mas daí eu vou tentando ajustar os exercícios de maneira que a pessoa consiga introduzir e perceber, mas realmente, às vezes, acaba sendo um pouco mais lento até a pessoa se dar conta que é mais simples do que ela imagina,
Só Uhum. que como eu acho que ela não teve essa vivência na infância, ou não desenvolveu tanto, matou as aulas de educação física no colégio, Sim, acaba dificultando, né? Por claro. exemplo, eu tenho uma turma de pré-adolescentes, as meninas, como já dançam comigo já faz desde que elas tinham 7 anos, agora estão com 13, então para elas, o que eu passo, às vezes para as adultas em 2, 3 aulas, elas em uma aula já pegaram, já entenderam, já bom. conseguem desenvolver bem, né? Uhum. Então, a ideia sempre nas aulas é eu observar a turma e conforme eu vejo que tem uma ou outra que com dificuldade, eu vou trazendo exercícios para que a pessoa também entenda o corpo dela, consiga, né, conectar para fazer os movimentos. Porque Sim. muitas vezes o que eu percebo, não sei, né, na educação física, na tua atividade também, que as pessoas às vezes não têm a consciência corporal. Muito. Elas não têm essa questão de entender o peso do corpo, Uhum. a força que o corpo tem, o que a gente pode fazer, todas as dinâmicas que o corpo possibilita. E aí, isso na dança, eu vou tentando, junto com os exercícios, trazer para as pessoas para que elas criem essa consciência e levem isso para o dia a dia. Então, às Claro. vezes eu brinco com as meninas, ó, exercício para ir caminhar no Bourbon, né? Para fazer um exercício fora, ou quero que vocês façam da sala para a cozinha, quando estiver em casa, faça tal coisa. Sim. Justamente para que elas criem essa consciência de que não é só na dança. Elas também vão usar esses movimentos pro dia a dia. Talvez vai facilitar outras atividades em casa, fazendo essa movimentação também, ou tendo consciência dos movimentos que a gente usa, né? Claro. E na média, assim, a frequência semanal que o grupo ali como um todo, ele acaba... Eu tenho alunas que frequentam uma vez por semana, tem algumas que vêm uma vez, mas fazem 2 aulas no mesmo dia. Sim, algumas pessoas, né? Aí tem outras que fazem 3 vezes na semana, tem outras que fazem quase todos os dias. Então é meio Bem variável. variado. Depende, porque daí tem gente que... daí tem marido, tem pilates, tem casa, tem academia, então a pessoa vem para vir uma vez na semana na dança, né? Aí tem outras que já têm a dança como atividade principal, acabam vindo 2, 3 vezes nas aulas, em modalidades e turmas diferentes. Entendi. E isso também é bacana porque vai pegando outras dinâmicas, porque apesar de ser a mesma técnica, as aulas não são iguais, Sim. porque eu vou adaptando para as turmas, né? Sim. E me diz uma coisa, Dudy, tu observou, assim, alguma coisa em relação, por exemplo, o fato de dançar, ou a questão da socialização, redução da ansiedade, assim, não sei se tu observa, porque a gente precisa, de alguma forma, né, através do movimento, extravasar a energia, né? Sim. Então, assim, não sei se tu chegou a observar alguma, ou tu não a ansiedade era uma coisa que não te pegava. Não, a ansiedade é uma coisa que me pegava e muito. Mas a dança tem ajudado bastante, e às vezes até em casa tá ali meio ansiosa, sem alguma coisa para fazer, daí fica pensando, maquinando um monte de coisa, daí tu dança um pouquinho, já a cabeça já vai, né, já dá uma esfriada, né, tu já relaxa, tu já aproveita a música, tem mais consciência do momento em si, do teu corpo, né, a dança ajuda muito nisso mesmo. Que legal. Eu até tenho relatos de alunas que, tipo, diminuíram o ansiolítico Uhum. em função dessa questão da dança, assim, de extravasar, de se sentir mais relaxada. Legal. É bem, bem bacana isso mesmo. E sobre a perspectiva ali, a gente já falou brevemente, né, a questão de novas amizades, a socialização, como é que vocês organizam isso no sentido de, daqui a pouco, fazer atividades fora, né, propositalmente, né, entre aspas, deixa a dança de lado, né, e vamos num barzinho, vamos, sei lá, esse tipo de coisa costuma acontecer? Antes eu conseguia organizar melhor isso, assim, com as alunas, mas hoje em dia eu não tenho conseguido ter tempo para fazer socialização fora do estúdio. Sim. Mas o que eu percebo muito é que às vezes as pessoas se conhecem e acabam combinando de ir fazer, que nem a turma da Dudy está combinando, vai ter um evento árabe em Porto Alegre agora em maio, vamos ir, eu vou, a outra vai, vamos, daqui a pouco já tem uma caravana, vamos ir junto para assistir, assim, né? Daí muitas vezes as meninas se juntam para ir pro sushi, se juntam para ir pro pagode, se juntam para ir para outras coisas que não são relacionadas à dança. Sim. E tem gente, inclusive, que já dançou, foi minha aluna, sei lá, muitos anos atrás, e que continua com amizade, com pessoas que se encontraram na dança, se conheceram, e apesar de não dançarem mais, continuam super amigas, assim. Então isso acontece, da questão das pessoas irem se conhecendo e até ser um ambiente para tu ter novas amizades, novas relações, além das que tu já tem na vida normal, digamos assim, acaba incluindo mais umas relações de amizade, né? Sim, isso é muito importante, porque na verdade, né, ali é um meio para um fim, né? Então, Exatamente. né, tu ter essa troca, enfim, e ver que
uma das propostas, né, é justamente essa questão da integração. Sim. Então, tu conseguir fomentar isso, né, e elas aderirem até espontaneamente, muitas vezes. Eu, hoje em dia, não consigo organizar encontrinhos, né? A gente fazia bastante antes até no estúdio, mas eu percebo que as meninas em si se organizam para isso. Então é muito bacana, porque isso também faz com que a turma fique mais forte, assim, porque daí uma incentiva a outra a não faltar, uma puxa a outra quando né, fica mais assim, tô com preguiça, daí a coisa vai fluindo melhor, e elas dançam melhor quando dançam juntas, né? Sim. E aí isso é bem bacana quando tem essa amizade, assim. Maravilha. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já retorna. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. Estamos de volta aqui aos estúdios da Vale TV. Conversávamos agora no primeiro bloco sobre os benefícios da dança, como que a dança, né, atinge todos os praticantes, enfim, de uma forma geral, até na verdade pensando agora a questão da comunidade, porque normalmente quem dança, dança para alguém, né? Então se a gente conseguir, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, mas fala um pouquinho, né, a opinião das duas, na verdade, né? O que vocês acham, que a dança atinge mais o corpo ou mais a mente? Eu acho que atinge os dois. Eu acho que a mente bastante, porque trabalha essa questão da autoestima, da autoimagem, da questão do foco, da disciplina que a gente tem que ter, né, para poder manter uma regularidade. E, ao mesmo tempo, trabalha o corpo, mas a gente não trabalha o corpo como se trabalha, por exemplo, dentro de uma academia ou dentro, talvez, de uma dança aeróbica, no meu caso, né? Dentro de uma dança aeróbica, tipo a zumba, ou danças que têm o intuito de perder peso. Sim, movimento. Um movimento. A gente trabalha o movimento, só que eu acho que isso, a mente e a aceitação vai fazer com que o corpo, talvez tu vai querer te cuidar mais, tu vai querer cuidar mais do teu corpo, cuidar mais da tua imagem, né? Então, eu acho que, de alguma maneira, transforma primeiro a mente, assim, depois o corpo vem, né? Entendi. Eu concordo, eu penso exatamente que quando tu inicia já nessa modalidade, tu vai transformando primeiro a tua mente e também muito essa questão de consciência corporal, consciência dos movimentos, né, que tu faz na dança, isso também. Que bacana. Eu vivenciei bastante, né, bem pouco, na verdade, como praticante, vi, né, ao longo da formação e tal, mas e de que forma tu acha que uma aula é conduzida, assim, para um adulto, para uma pessoa de mais idade, assim, quais são as diferenças que a gente tem que ter? Então, quando eu trabalho, a maior parte do meu público é 40, 50, 60 a mais, né? Então, eu vou tentando trabalhar a questão a gente começa com aquecimento, alongamento. Quanto tempo dura a aula? 1 hora. Então, a gente já vai trabalhando a técnica. Então, para quando eu trabalho com as adultas, né, mais 30, 40, eu trabalho às vezes a aula um pouco mais puxada, sem muita pausa, para que a gente pegue a movimentação, para que elas entendam, a gente consegue fazer bastante repetição. Só que quando eu trabalho com um público de 60 a mais, por exemplo, como elas vêm para a aula para dançar, mas ao mesmo tempo para socializar, então eu preciso ter um pouquinho de intervalo entre as repetições, às vezes eu preciso repetir um exercício mais vezes antes de trocar para o próximo, para que realmente se compreenda no corpo, tem que deixar o espaço
assim, para elas dar um oi, conversar com a colega um pouco. Então, a dinâmica das aulas acaba sendo diferente em função até mesmo do que elas aguentam, né? Não posso Claro. puxar tão forte uma aula, Sim. como eu puxo, por exemplo, das minhas adolescentes, né? Que daí essas eu Só posso movimento. tocar direto, que elas aguentam mais, né? Então, tem essa diferença, assim, conforme a faixa etária, eu vou ou fazendo mais repetições ou vou trocando e dando alguns intervalos, assim. Entendi. E me diz uma coisa, Dudy, o que tu poderia dizer para alguém que sente vergonha, assim, como que tu poderia dar uma dica para elas? E já aproveitando, né, para tu fazer um fechamento, porque a diretora ali sinalizou que o papo estava tão bom que a gente passou e a gente já precisa dar uma mensagem final. Sim. Eu acredito, assim, que começando na dança cigana, na dança do ventre, começando com o grupo das gurias ali, com a Ju, tu vai se sentir muito bem, sabe? Porque tu se sente acolhida pela Ju, pelas meninas. A Uhum. vergonha é até uma coisa que tu desaparece, assim, tu foca tanto em fazer o movimento, aproveitar o momento que tu não, perde esse medo, né? Eu acredito que isso vai se transformando para além das aulas. Ali nas aulas tu começa a perder a vergonha e tu vai também levando isso para outras áreas da tua vida também, além da dança, né? Uhum. Ah, que legal. Baita dica. E tu? Queria te agradecer momentaneamente, né? Mas vou te passar a palavra para tu fazer um desfecho, assim, falar pro pessoal onde é que fica teu estúdio, quem se interessar, como é que te encontra. Tá bom, então. O meu estúdio fica aqui em Novo Hamburgo, na Rua Caçador 211, no bairro Rio Branco, Uhum. bem pertinho aqui da Vale TV. Ó, maravilha. Né? Quem quiser dançar, fica perto do trem, então é fácil. E as aulas, elas acontecem de segunda a sexta, tem horários diversos, então quem quiser me procurar no Insta, Uhum. tá como Ju Lorenzoni, Ju _ O pessoal vai Lorenzoni. colocar para nós. Isso, que daí, ou companhia, Cia, Juliana Lorenzoni, que daí pode mandar mensagem, eu mando os horários, dá para marcar uma aula experimental gratuita. Legal. E aí, se a pessoa gostar da turma, gostar, né, do ambiente, continua dançando. Maravilha. Então, como a Dudy falou, o negócio é a gente dar o primeiro passo, vir, experimentar, conhecer, não ficar em casa pensando, ai, não é para mim. Uhum. Né? Vem, conhece, e daí se gostar, segue com o grupo. Maravilha. Então, mais uma vez, queria agradecer as meninas pela presença, por terem, né, aberto o coração, enfim, falando um pouquinho da vida pessoal, profissional. Eu queria agradecer a todos pela audiência de casa. E em breve estaremos de volta. Espero que vocês apreciem e sejam todos muito bem-vindos.